Este vídeo vai, sobretudo, ser preciso para perceber então a diferença entre aqueles pontos que eu digo que pertencem ou não ao corpo, que é solidário ou não ao referencial, que é solidário ao corpo e esse tipo de coisas. E para o efeito nós vamos utilizar então o mecanismo da biela manivela. Este é um bom vídeo de complemento então à teoria dos movimentos relativos. Então, eu vou dizer que um ponto pertence ou é solidário a um corpo, ou pertence a esse mesmo corpo, é um ponto material desse corpo, quando ele vai ter então sempre a mesma representação no referencial solidário a esse corpo. Por exemplo, temos aqui o ponto A e nós vemos que para qualquer que seja a posição, e repara que eu aqui representei dois instantes aqui do nosso movimento da biela manivela, ele vai ser dado no referencial do nosso corpo. O vetor posição desse mesmo ponto vai ser dado, então, aqui no caso do nosso ponto A, vai ser dado por R00, dizendo então que a distância de O a A é R. Repara, aqui no instante 1, ele só vai ter componente em X1, e repara que isto então é a representação no referencial desse corpo, e repara que aqui no instante 2 também só vai ter componente em X, que é a mesma componente. Então eu posso dizer que o ponto A vai ser um ponto material do corpo 1, porquê? Porque o seu vetor posição no referencial associado a esse corpo 1 vai ser sempre o mesmo. Vamos ver, por exemplo, o ponto B2. Neste caso é o ponto B e eu vou dizer que ele pertence então sempre ao corpo 2. Porquê? Porque nós vemos que qualquer que seja o instante que estamos a considerar, o ponto B no referencial solidário ao corpo 2, que é o referencial S2, vai ter também sempre então as mesmas coordenadas, que é esta distância então AB. Dizer então que o ponto B é um ponto material do corpo 2. Mas agora, em vez de eu falar de B2, se eu falar do ponto B1. Repara, o que eu fiz aqui foi, em cada instante, ver quais é que eram as coordenadas deste ponto B no referencial S1. E repara, no instante 1 nós conseguimos ver logo pelo X que vai ser então esta distância, e no instante 2 vai ser só esta distância, ou seja, muda logo a coordenada X. Nós vemos então que o ponto B não vai ser um corpo que é um ponto que é solidário ao corpo 1, logo, ou seja, que não vai ser solidário ao referencial do corpo 1, que é o S1. Não vai ser solidário, e porquê? Porque, ao contrário do ponto A, dependendo do instante em questão, a sua posição ou o seu vetor posição vai variar. Nós vimos que o ponto A, o vetor posição no referencial S1 era constante para qualquer instante, como nós podemos ver aqui. Então, para perceber melhor isto, eu vou definir aqui dois pontos, o ponto P1 e o ponto Q1. Estes pontos vão ser pontos solidários ao referencial S1, apesar de, como nós vamos ver, eles não pertencerem àquela barra OA, nós podemos dizer que ele pertence ao corpo 1, porquê? Porque são pontos que são solidários com o corpo 1. Então vamos cá ver. Primeiro eu vou definir este ponto P1 aqui nesta zona, ok? Que vai coincidir com B, mas quanto a isso nós já lá vamos. E nós vemos que depois no instante 2 o valor de Y e o valor de X no referencial 1 mantém-se e ele vem para aqui. Lá está, ele acompanha o movimento do referencial S1, enquanto que este ponto B1 não acompanha esse movimento, o ponto P1 vai acompanhar então o movimento do referencial S1. Assim mesmo, e em aspas para este ponto Q1 é aqui representado desta maneira, assim, no primeiro instante, ok? Por estas coordenadas, e depois nós vemos que essas coordenadas no mesmo referencial S1 mantêm-se. Então, o que é que vai ser este ponto B1? Vai ser o ponto solidário ao referencial S1, por exemplo, o P1, Q1 ou A1, que naquele instante coincide com a posição no espaço, no geral, do ponto B. Então vamos cá perceber, ou seja, no instante 1 nós vemos que o B1 equivale ao P1, ou seja, se nós tratarmos o P1 estamos a tratar então do B1. No segundo instante já vemos que o B vai então coincidir com o ponto Q1. Ou seja, se nós estivéssemos, por exemplo, a analisar o ponto A1, nós íamos estar a analisar sempre este ponto que era fixo então no referencial S1. Se nós estivermos a analisar o ponto B1, nós vamos estar a analisar sucessivamente diferentes pontos desse tal referencial S1 que em cada instante vão coincidir com a posição no geral, no espaço geral, deste ponto B.
Ou seja, neste primeiro instante o ponto B é coincidente com o ponto P1, ou seja, o que nós estamos a analisar B1, nós estamos a analisar o P1, e aqui neste segundo instante o ponto B é coincidente com o ponto Q1, ou seja, ao analisar B1 nós estamos a analisar Q1. Lá está, na realidade nós analisamos sempre então pontos que são solidários ao respectivo corpo. Só que aqui, como este ponto B1 nós vemos que não é solidário a esse respectivo corpo, então nós em cada instante vamos estar a analisar pontos diferentes. E como é que nós sabemos quais é que são esses pontos? Bem, são os pontos que em cada instante vão coincidir num referencial mais geral, podemos dizer por exemplo no referencial S0, vão coincidir então com o ponto B. Ou seja, se eu estiver a analisar a velocidade de B no movimento 1,0, repara que temos então aqui o tal B1. Ou seja, no instante 1 que eu estou a analisar é a velocidade de P, que é um ponto que realmente é solidário com o corpo 1. Neste instante o que eu estou a analisar é a velocidade do ponto P no movimento 1,0. E no instante 2 o que eu estou a analisar então é a velocidade do ponto Q no movimento 1,0. Contudo, o que nós fazemos quando a realização de exercícios é que consideramos simplesmente isto, mas o que nós sabemos é que o que estamos a analisar é o ponto do corpo 1 que nesse instante coincide no espaço com o ponto geométrico B. Um parênteses, eu não legendei, mas acho que ficou claro pela designação do referencial que o corpo 1 é o azul e o corpo 2 é, por exemplo, o vermelho. A velocidade do ponto B no movimento 1,0, ou seja, de um ponto que não é solidário com este referencial, só pode ser calculada através da primeira equação de Mozzi. O que nós não podemos usar, e é um erro gravíssimo, é então o teorema das derivadas relativas. O último teorema das derivadas relativas, só se pode utilizar quando estamos a calcular a velocidade de um ponto que é solidário então ao primeiro corpo do movimento relativo que estamos a considerar. Ou seja, nós poderíamos calcular a velocidade de B no movimento 2,0 ou no movimento 2,1. Porquê? Porque o ponto B é, como nós vimos anteriormente, solidário então ao referencial solidário ao corpo 2. Espero que tenham ficado a perceber então a diferença e a utilidade barra importância que é perceber se um ponto pertence ou não a um corpo. Espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até ao próximo vídeo. Este vídeo, espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula.